Senhor presidente, vereador Carlão do Gás, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que a acompanham pelos veículos de comunicação, os trabalhos da Câmara Municipal. De fato, nós iniciamos um novo ano, 2016, e iniciamos um novo ano tratando de velhos problemas. Não é uma coisa mágica mudar o calendário e a folhinha e as mudanças ocorrerem automaticamente. Eu gostaria de registrar preliminarmente que nós vamos ouvir o que os representantes que virão à casa hoje têm a dizer sobre a situação da Legião Mirim. E, naquilo que estiver ao nosso alcance, nós faremos todas as ações para que a Legião Mirim continue prestando o serviço que vem prestando já há anos à população e à juventude aqui, e às crianças e à juventude de nossa cidade. Em relação aos outros problemas, é muito interessante nós ouvirmos as pessoas relatarem uma série de fatos, como os colegas o fizeram, fazendo um diagnóstico de efeitos, quando, na verdade, efeitos, eles têm causa. Por exemplo, eu assisti um programa da TV Câmara, feito pelo jornalista Nelson Gonçalves, onde estiveram presentes uma arquiteta, a Natasha, arquiteta da Prefeitura, e junto com o secretário Grilo, que tratou da questão da lei do zoneamento urbano. Reuniões estão sendo realizadas para se discutir a lei do zoneamento urbano. Por exemplo, reuniões sendo realizadas com o Sinduscom, reunião sendo realizadas com a Associação dos Engenheiros, com a SENAG, reuniões sendo realizadas com o setor da construção civil, que são reuniões legítimas. Mas é importante frisar que não será uma audiência pública realizada nessa casa que dará conta das obrigações legais em relação à lei do zoneamento. As audiências públicas deverão ser realizadas em vários pontos da cidade, em vários locais da cidade. Eu não sei se elas estão sendo feitas. Mas, se elas estão sendo feitas, precisa publicidade dos locais. Publicidade, dia, horário. Porque é exatamente nessa lei que a gente discute que cidade que a gente terá e que cidade que a gente quer. A cidade é capital, e é um capital em disputa. Nós falamos e vimos todas as tragédias que ocorreram em relação às chuvas,
que de fato não foram só em Bauru, nós temos isso em várias cidades. Mas é importante também a gente discutir qual é a causa. A causa da maioria dos problemas que nós enfrentamos quando se chove em demasia é a ocupação ordenada da cidade para atender determinados interesses, sem levar em consideração a qualidade de vida, sem levar em consideração a preservação de mananciais, sem levar em consideração intervenções que precisam ser feitas na cidade para que a cidade possa, né, enfrentar essas chuvas ou enfrentar as mudanças que a natureza nos coloca. Tanto isso é verdade, que para regulamentar o plano diretor, nós passamos aqui por saias justas, vereador Carlão. Para regulamentar o EIV-RIV, nós passamos aqui quase 6 anos. E vários empreendimentos foram feitos na cidade de 2009 a 2014, sem que fosse aplicado o estudo de impacto de vizinhança. A não se aplicar o estudo de impacto de vizinhança, a cidade deixou de arrecadar, em média, também afirmado publicamente, numa matéria de imprensa, uma matéria feita pelo jornalista Nelson Gonçalves, pelo promotor Gabos. A cidade deixou de arrecadar em torno de 400 milhões de reais em contrapartidas. Eu chamo a atenção dos vereadores e da vereadora, chamo a atenção também da população de Bauru para a lei do zoneamento. Essa lei, ela vai ter que ser amplamente discutida. Não vai poder ser uma lei que chega aqui na Câmara e coloque essa lei goela abaixo da população, porque, na verdade, nós vamos ter que discutir quais os interesses que estarão permeando essa lei. E aí o Conselho do Município tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Conselho que foi tão ativo para discutir o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIV, vai ter que se posicionar de maneira muito clara sobre que cidade nós queremos para o futuro. E também tem um negócio que é meio mito aqui na cidade de Bauru. A maioria esmagadora das nossas ruas, elas são zona mista. Essa inovação de corredor comercial é uma inovação aqui de Bauru, porque muitas ruas e quarteirões e quadras que entraram naquela discussão dos corredores comerciais não necessitaria, porque elas estão em zona mista. Outros interesses é que levaram a se criar esses corredores comerciais. Por fim, eu queria falar um pouco sobre o DAI. Pode-se fazer todo tipo de discurso em relação ao DAI. Discursos com um tom mais elevado, que é legítimo. Discurso com um tom menos elevado. Pode-se fazer um discurso se utilizando do êmulo de Cassandra para anunciar grandes tragédias. Mas nós temos que discutir uma coisa muito clara. O Departamento de Água e Esgoto vem sofrendo
porque a cidade cresceu de maneira desordenada para atender os interesses do setor de construção e não houve nenhuma preocupação em que essa autarquia recebesse os investimentos necessários para concluir, senhor presidente, tivesse os recursos humanos necessários e os meios materiais necessários para dar resposta para a cidade. Existe. Todo mundo fala que precisa planejar o DAI. Ora, a gente precisa ser um pouco mais responsável em algumas situações. É óbvio que é ano eleitoral, vai haver disputa de eleição, tem muito pré-candidato a prefeito. Nós temos o plano diretor de águas. O plano diretor de águas existe. Só que para aplicar o plano diretor de águas precisa de dinheiro. O município tem dinheiro? Muito pouco. Muito pouco. Inclusive por conta de ações, de legislações, de decisões federais. Isenções. Enfim, eu espero que nesse ano de 2016 a gente possa, aqui nessa casa, travar um debate de maior qualidade. Principalmente aqueles que desejam ser prefeito ou prefeita, porque nós temos uma vereadora. Porque nós vamos operar num cenário que é um cenário de crise. Em cenário de crise não tem mágica a fazer. Nem Paulínia está fazendo mágica. Paulínia começa a discutir a possibilidade de vir a cobrar IPTU. Olha o que eu estou dizendo para a população de Bauru. Paulínia começa a discutir a possibilidade de vir a cobrar IPTU, porque ela não cobra em relação do que a cidade arrecada em virtude do petróleo. Então, isso vai exigir de nós muita paciência, muita responsabilidade, menos populismo, mais realismo. Obrigado, senhor presidente.